boa noite a todos. É com imenso prazer que venho apresentar o nosso web meeting da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Seu Olha, microfone está fechado. parou. Nosso coordenador, professor Alexandre Valença, vai ajudar na condução do nosso web meeting, falando um tema bastante importante, que é sobre o autismo. E vamos começar a palestra com a professora Evelyn Eisenstein, que vai abordar o tema sobre adolescência e TEA e transições, conflitos e autonomia. Professora Evelyn, por favor. Boa noite a todos. Por gentileza, colocar a minha apresentação. Já conseguem ver a tela? Aumentar a tela, se puder, lá embaixo. Ótimo. Então, me pediram para conversar com vocês sobre adolescência e transtorno do espectro autista. Próximo slide. Então, é importante começar dizendo que autista não é a palavra certa, nem se nós estamos referindo ao autismo. Nós precisamos referir sempre ao doente que tem aquela doença ou aquele transtorno. Então, no caso, nós estamos falando de adolescentes que são a população entre 10 e 20 anos de idade, pela Organização Mundial de Saúde, ou 12 a 18 anos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Em casos realmente expressos na lei, aplica-se a pessoas entre 18 e 21 anos, como é o caso, então, em certos transtornos do espectro autista. É importante lembrar que no Brasil nós temos a Lei 13.146, de julho de 2015, da inclusão da pessoa com deficiência, inclusive transtornos do espectro autista, e que na Constituição Federal nós temos o artigo 227, que qualquer criança ou adolescente é prioridade absoluta. No entanto, na prática, não é esta a realidade, e por isso a importância da Academia de Medicina do Rio de Janeiro no debate que estamos patrocinando hoje. Então, próximo. Então, qual é a definição do transtorno do espectro autista? De acordo com o DSM-5, o TEA é um transtorno do desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades, principalmente de comunicação e interação social. Então, existe déficit persistente na comunicação e na interação social em múltiplos contextos. E o que acontece quando essa criança atinge a adolescência? Próximo. Então, acontece que essa distração dificulta o processo de interação com seus pares, com seus amigos, com a sua família. É difícil manter a atenção e organização das informações que esse adolescente está recebendo. A própria percepção corporal é dificultada. A dificuldade também de processar esses 5 sentidos da percepção, quer dizer, o mundo exterior, não só os estímulos visuais, auditivos, o paladar, o odor, e com o que ele sente no corpo, né?
Importante também falar que a prevalência do TEA nos Estados Unidos é 1 para 32 casos. E no mundo isso ainda é muito discutido, inclusive pela própria Organização Mundial de Saúde. Próximo slide. Então, quais são os principais sintomas na adolescência até a transição para a fase adulta? A postura corporal, eles geralmente têm uma expressão facial que foge da normalidade, eles têm vozes diferentes, eles evitam contato direto com os olhos, têm problemas comportamentais, dificuldade na compreensão da linguagem, principalmente quando alguém tenta, no caso, um bullying, ou sarcasmo, ou ironia, tem um discurso plano ou monótono e tem justamente essa interação social inadequada. Próximo. As dificuldades na adolescência são muito, principalmente na entender o que está sendo falado à sua volta, de enxergar em situações sociais que ele mesmo vive, dificuldades de fazer amizades, aumento dos transtornos da ansiedade e depressão, principalmente quando ocorre o uso de telas. Próximo. Como preparar, então, os adolescentes que têm esse diagnóstico de transtorno do espectro autista para essas transformações corporais que estão acontecendo da puberdade? Tentando explicar de uma maneira franca, cordial, bastante simples, às vezes mesmo desenhando ou colocando para ele o que está acontecendo, uma linguagem o mais simples possível. É importante também conversar sobre ereção para o menino, uma menstruação para a menina, higiene íntima. São momentos extremamente delicados. Próximo. E sobre a sexualidade, né? A sexualidade é um momento muito importante na adolescência, entre despertar corporal, experimentações de namoro e decisão, que para esses adolescentes é muito mais dificuldade. Então, às vezes se masturbam em plena sala de aula, então eles têm que aprender sobre isso, né? Importante também conversar com eles, como eu já falei, sobre menstruação, cólicas, enfim. E nas meninas, a importância de métodos contraceptivos de longa duração. Nos meninos, um pouco mais difícil ensinar, por exemplo, sobre o uso da camisinha. Então, passa por várias questões éticas, familiares, culturais e mesmo religiosas. Próximo. Então, o importante são as expectativas, porque o mundo ao redor tem uma expectativa exagerada desse adolescente que precisa ter mais cuidado para sua integração. Então, geralmente ocorre transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, problemas, como eu já falei, de ansiedade e depressão, e problemas principalmente na inserção da escola. Próximo. Então, os aspectos emocionais, então, atitudes regredidas, infantilizadas, ansiedade, dificuldade de entender os sinais sociais, e, às vezes, ocorre o que nós chamamos de explosão, né? Então, esse adolescente chega ao limite do seu estresse e pode ter reações de agressão, raiva, fuga e depressão. Próximo. Eu gostaria só de chamar a atenção para o problema das telas digitais e do adolescente,
que fica isolado, próximo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria já produziu um documento sobre tecnologias assistivas, principalmente para esses adolescentes. É importante entender que os algoritmos das redes sociais fazem um fenômeno que nós chamamos machine learning, que ela vai incorporando cada vez mais e colocando novos vídeos, quando o adolescente e não consegue controlar a máquina de uma certa maneira, e vai aumentando o tempo de uso e justamente prejudicando ainda mais esses adolescentes. Próximo. Então, concluindo, existe tecnologias terapêuticas, né, para lidar com adolescentes com TEA, chamado o método TEACH. O Eduardo Jorge vai explicar isso um pouquinho mais, e o ABA, que é o Applied Behavior Analysis. E esses adolescentes precisam ser acompanhados por uma equipe intersetorial, além da equipe médica, além do acompanhamento e supervisão familiar. Próximo, eu acho que é o último slide. Então, com isso, eu concluo mostrando mais a importância da inserção do adolescente com TEA, principalmente na escola, na família, e esse apoio especializado que todo adolescente precisa, mas principalmente um adolescente com um transtorno do espectro autista. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, professora Evelyn, pela excelente e brilhante palestra. Depois, posteriormente, podemos discutir. Venho ressaltar que a professora Evelyn, além de membro acadêmica e super expert no assunto, depois vai mostrar um pouco também da sua prática clínica, que é super importante, e está fazendo um lindo trabalho também de divulgação conosco. Agora eu gostaria, então, de apresentar o nosso outro acadêmico, o professor Eduardo Custódio. Professor Eduardo também tem um currículo como membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Ele é membro do Comitê Científico de Neuropediatria da Sociedade Brasileira e neurofisiologista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele vai abordar sobre TEA e explosão de diagnósticos. Professor Eduardo, por favor. Oi, gente, muito obrigado. É um prazer a gente estar aqui no último dia do mês do autismo, né, do transtorno do espectro autismo. Abriu um diagnóstico que a gente está vendo cada vez mais aumentar. Então, a gente até coloca isso. Há uma explosão de diagnósticos, existe mesmo essa quantidade tão grande de pacientes com autismo, então, por isso que a academia resolve se debruçar sobre isso, participar também sobre isso. Há uma série de discussões ocorrendo e a gente quer também dar a nossa contribuição. A gente está discutindo aqui, é muito interessante, uma véspera de feriado, mas todo mundo animado, isso fica gravado e depois isso é só um pontapé inicial, como a nossa presidente falou, de um primeiro meeting que a gente está tendo esse ano, e vamos ter vários outros depois, quem sabe, sobre outros temas também relacionados ao autismo, se necessário. Passa aí para a gente, André, por favor. Tá? Então, tá. O que é o TEA? A Evelyn acabou de falar para a gente o que é o TEA. Então, só para a gente dar mais um fecho nisso, ela falou sobre o DSM, né, o Diagnostic Statistical Medicine, a gente também tem o CID-10, o CID-11, que falam sobre isso, mas, basicamente, o transtorno do espectro autista agora é um transtorno. O autismo deixou de ser considerado uma doença e passou a ser considerado um transtorno, e é um espectro. Então, você tem uma grande quantidade de pessoas que pode entrar nesse diagnóstico que antes não tinham. Mas, basicamente, a gente tem algumas pedras fundamentais. Pelo menos duas delas, que ela já até colocou: a dificuldade na comunicação e os comportamentos restritos, repetitivos com interesses restritos. Então, isto é fundamental para alguém estar dentro do espectro autista. Tá? Você pode ter algumas condições que estão saindo do espectro autismo, como o transtorno do processamento sensorial ou o transtorno específico da linguagem. Dois pedaços que estão, pelo menos, se separados, aparecendo como duas novas condições. Mas, enfim,
Também, de novo, a Evelyn falou com vocês dos pacientes com TEA mais leves, alguns mais graves. Então, seriam os níveis de suporte, só para a gente entender. Nível de suporte 1, 2, 3. Nível 3 são pacientes graves, não verbais. O nível de suporte 1 é um paciente que há 30 anos, quando eu me formei, jamais teria o diagnóstico de autismo. Então, a gente vê uma série de pessoas agora até aparecendo, glamourizando o diagnóstico, dizendo, não, eu tenho autismo, descobrindo que eu descobri agora. Então, isto justifica essa evolução desse conceito com o decorrer do tempo. Primeiro foi Kenner, que descreveu o TEA, na verdade, o autismo, depois houve alguns diagnósticos como Asperger, algumas outras síndromes. Agora, tudo isso está dentro do diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Vê mais aí para a gente, André. Vamos lá. Então, são os critérios diagnósticos, a gente não vai falar desses todos, são os que a Evelyn colocou dos déficits persistentes da comunicação e do comportamento restrito. Algumas coisas importantes, os sintomas estão presentes desde o início do desenvolvimento, ninguém adquire transtorno do espectro autista aos 20 anos, isso não existe. E os pacientes, as pessoas têm que ter prejuízo clínico no seu dia a dia. Então, eu sou autista porque eu não como risoto e eu não boto o pé no chão, eu não gosto de barulho. Isso não existe, tá? Então, e é em qualquer sistema. Não existe o autista de casa, o autista da escola, o autista da igreja ou o autista do trabalho. A pessoa com TEA terá isso em qualquer lugar. Aliás, isso vale, tem um outro psiquiatra aqui, o professor Alexandre, que pode confirmar, você vai ter qualquer doença mental em qualquer ambiente, em qualquer local. Então, déficit de linguagem, comportamentos restritos, sintomas desde muito cedo e sintomas que causem prejuízo. Vamos lá, André. São só 12 minutos. E a Evelyn me botou numa saia justa, não dá para eu falar do método TIT-ABA, dá para fazer um congresso inteiro disso. Então, se alguém quiser, a gente responde depois. Nos últimos 20 anos, a gente está com um aumento expressivo disso. E por quê? A gente vai começar a falar. Primeiro, tem mais conhecimento, a gente está estudando mais isso. E houve, sem dúvida, uma diminuição do estigma do transtorno do espectro autista. As pessoas hoje têm menos medo. Na verdade, de qualquer doença mental. Ainda há preconceitos, acho que o professor Alexandre vai falar da vitimização e tudo, mas está mais aceito. E, sem dúvida, a ampliação do critério diagnóstico, que transformou o autismo em um transtorno do espectro, quer dizer, transformou isso em uma coisa mais ampla, e isso é uma das justificativas, talvez a mais importante para essa explosão diagnóstica que a gente tem. Uma segunda coisa é a busca por acesso. As pessoas agora, conhecendo a patologia, cada vez mais querem ter acesso aos seus direitos e a terapias. A gente vai conversar isso ali um pouquinho na frente do porquê que isso existe. E aí você passa a ter também muita pressão social para o diagnóstico. As pessoas, por que essa criança não aprende? Por que essa criança não fala? Como se começa a ouvir falar? A gente tem aquele velho ditado, as pessoas ouvem o galo cantar, mas não sabem aonde. Então, às vezes, uma criança que tenha um atraso psicomotor por alguma outra questão, ou que tenha simplesmente uma deficiência intelectual, eles querem um diagnóstico e querem um diagnóstico do TEA. A gente vai ver isso ali na frente. E as escolas querem um diagnóstico também. Até porque, se elas têm um diagnóstico, elas podem, por exemplo, reprovar uma criança. A aprovação automática que existe hoje, ela existe de fato, não mais de direito, mas se a criança tiver um diagnóstico, a professora, numa sala com 30, pode ter o mediador, e aí isso facilita a vida dela. Enquanto que se ela tiver, imagina, 30 pestinhas de 7 anos correndo enlouquecido pela sala, ela vai ter uma dificuldade maior de lidar com isso. Vê mais um aí, André. Vamos lá, que eu 12 minutos ainda quero conversar. Então, houve a expansão dos critérios, o conhecimento é maior, há uma conscientização. E o outro lado, o lado nosso, a gente passa a ter um diagnóstico de triagem, hoje é muito importante, o MChat, que é um dos testes de triagem, já está no cartão da criança. E aí isso facilita o nosso diagnóstico precoce. Então, no cartão do Ministério da Saúde já tem o MChat. Então, qualquer pediatra, na verdade, qualquer médico de família e, na verdade, qualquer médico que tenha acesso pode fazer essa triagem do MChat e ver se esse paciente pontua para risco de transtorno do espectro autista ou não. Isso está tentando, que isso sai até aí já é uma briga do ato médico e tudo, que isso possa ser feito por outros profissionais de saúde, mas o MChat ainda é uma prerrogativa médica, tá? E aí, de qualquer forma, também com mais estudo, mais gente vendo, mais cursos, mais discussão na academia, a gente tem mais profissionais especializados e aí você tem um acesso ampliado. Há uma discussão muito grande e aí isso vai juntar com o próximo passo.
a busca por direitos e benefícios sociais fez com que várias associações de mães e cuidadores de pacientes com TEA acontecessem. Então, há uma briga muito grande política com relação a isso, há uma busca por direitos. A gente tem uma série de pacientes que sempre tiveram direito e que não são atendidos adequadamente. E aí vem o outro lado da moeda, uma série de pessoas querendo, principalmente, benefícios sociais que antes não existiam. Então, isso é um diagnóstico que se tornou não só palatável, como se tornou importante. E aí a gente tem uma questão de medicalização também. De novo, se as pessoas conhecem, mas não têm um conhecimento tão grande, não, eu quero tratar esse paciente, então eles querem dar remédio, isso é uma coisa. E há uma pressão enorme em cima de nós, médicos, para laudos rápidos, porque não, eu preciso tratar meu filho, ele rapidamente tem que estar numa terapia, um método ABA, como a Evelyn falou, um método TIT, alguma coisa que faça com que essa criança evolua. A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que isso vai acontecer. No entanto, a gente não pode dar um diagnóstico sem ter um razoável grau de certeza. Lembrando que isso é um diagnóstico que vai ocorrer com essa criança para sempre. Vê mais um aí, Andrezinho. Por favor. E aí a gente chega num decreto sobre a pessoa com dificuldade, acho que a Rose vai falar isso um pouquinho ali na frente, esse decreto com a pessoa com deficiência, e dentro desse decreto, isso já é uma coisa mais nossa, existe uma lei chamada Berenice Piana, essa lei 12764 de 2012, falando especificamente para o TEA. Então, tudo isso está relacionado à lei, a benefícios que essas crianças podem ter como mediador, planos de saúde. Qualquer paciente que entra na justiça, os pais, né, claro, entram na justiça, o juiz libera, dá isso muito rápido. E aí há uma certa confusão com isso sobre deficiência intelectual. Todo paciente com TEA tem deficiência intelectual, por isso ele tem direito ao decreto 3298? Não, nem todos eles têm, não é a mesma coisa. Autismo, transtorno do espectro autista, perdão, não é sinônimo de deficiência intelectual, talvez de doença mental. Aí isso é uma outra discussão que a gente vai ter. Mas, então, há uma pressão muito grande para esse diagnóstico, para fazer jus a esta lei Berenice Piana. Tem mais um aí, André? Para a gente entender. Dentro disso, por que a gente tem excesso de diagnóstico? Bom, gente, a gente cada vez mais tem diagnósticos apressados sem uma avaliação. Às vezes a criança só não fala, tem um mutismo seletivo, ela não fala com você no consultório, mas na casa a criança fala, é um papagaio, fala pelos cotovelos. E aí isso é um problema, porque ela não tem transtorno do espectro autista, ela pode ter um transtorno da linguagem ou um transtorno específico da linguagem. E aí, se você tem uma rotulação precoce e você não tem um acompanhamento adequado, você tem uma criança que vai ter um selo para o resto da vida e vai ser considerada incapaz. E aí você medicaliza indevidamente, mas como que ela é autista, não vai tomar um remédio, alguma coisa, e você desconsidera vários fatores contextuais. Uso excessivo de telas, a Evelyn botou lá na frente com os adolescentes, mas crianças pequenas. Você tem até um trabalho do JAMA japonês, mas feito na Itália, a globalização, com crianças que até 2, 3 anos só usavam telas, era uma loucura, isso antes da pandemia, e essas crianças, quando colocadas na escola, várias delas deixaram de ter o diagnóstico que estava errado de transtorno do espectro autista. Então, é interessante a gente pensar nisso, o excesso de diagnóstico pode levar a um excesso de terapias, que pode levar a um excesso de complicações. A gente convidou a Rose também para falar nisso, pela luta que a gente vai ter daqui a pouco de ter uma sociedade em que pouquíssimas pessoas vão trabalhar, porque você vai ter um grupo enorme se aposentando e um outro grupo sendo dependente. Vê mais aí, mais um, Andrezinho. E aí, o aumento dos diagnósticos. Aí é o lado bom, a gente tem uma intervenção precoce mais acessível. E aí há uma briga atual da gente poder tirar os pacientes do transtorno do espectro autista nível de suporte 1. Pacientes mais simples, pacientes produtivos, possam a ser considerados o que está se criando. Isso é uma briga na academia, não na nossa, nas outras, na academia, de uma forma geral, de um nível de suporte 0, pessoas que podem levar uma vida dentro do normal com determinadas restrições. Então, algumas necessidades específicas, uma dificuldade com som, alguma coisa, e aí, com esse diagnóstico e a maior visibilidade, a gente precisa de inclusão social. A gente está tentando encadear os nossos dados. Então,
Evelyn fala do crescimento disso no adolescente, são crianças virando adolescentes que virarão adultos. Eu estou falando do porquê da explosão diagnóstica, e aí depois a gente precisa incluir essas pessoas, né? E aí, para isso, a gente precisa, com profissionais de saúde, dar todo o apoio a essas famílias e às escolas de uma forma em geral. Tem mais um, André, por favor. E aí, só para entender qual é o tamanho do nosso problema, a gente tem uma coisa chamada custo Brasil. O SUS dá diagnóstico e atendimento multiprofissional. Quer dizer, dá até a página 2, mas ok. A demanda é muito grande, a gente não tem profissional para todo mundo, o acesso é limitado. Eu trabalho num hospital público, que é o Hospital Pedro Ernesto, que já é um hospital diferenciado, a gente não dá conta do que tem lá, imagina os outros locais. E aí a gente parte para a rede privada, que aí você vai procurar, vai tentar fono, psicólogo, terapeuta e tudo. O custo mensal disso em 2024, basicão, era de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês. E um tratamento com ABA pode chegar de 5 a 12 mil por semana. Então, isto é fora da realidade da população do Brasil, tanto pelo SUS quanto mesmo pelos convênios. Os convênios estão falindo, a gente não tem nada a favor nem contra de nenhum convênio, Unimed, Bradesco, também não importa o que. Nós que trabalhamos também no serviço público, a gente não tem como absorver mais 40 milhões de pessoas que estão com a agência com saúde suplementar em cima da rede privada. Não tem como, a gente não tem isso. Então, a gente precisa entender, a gente precisa ver, a gente precisa sair da receita de bolo. O tratamento intensivo com ABA, como a Evelyn falou, que é o mais indicado, pode ser caríssimo e não é toda criança que tem que fazer uma CLT, uma consolidação de lei de trabalho, porque 40 horas é uma CLT. As crianças passam 40 horas dentro de uma clínica, e não passam habitualmente, isso é uma fraude, mas existe isso, e elas têm que estudar também. Então, ou elas não dormem, ou elas não comem, ou elas não fazem alguma coisa. Tá? E aí a gente tem uma questão da judicialização, que é outro problema. As associações são muito fortes, elas judicializam isso, é muito difícil um juiz dar o contra, então tudo isso é complicado. Então veja bem o tamanho da encrenca no Brasil. Mas só para a gente ficar mais desesperado, vê mais um aí, André, por favor. A gente tem um custo global. Então, nos Estados Unidos, onde o padrão ouro é o ABA, esse tipo de terapia, e é muito mais comum, o custo por criança ultrapassa $60 mil ano. Então, quer dizer, você tem $5 mil por mês. Muitos estados obrigam que o plano de saúde investigue. Então, o custo vitalício, que eu fiz esse levantamento, é de 1,4 a 2,4 milhões de dólares desses pacientes. Então, isso é uma loucura. Já há uma rediscussão muito grande lá fora, nos Estados Unidos, sobre isso. Não vou nem falar sobre o governo Trump aqui. E o NHS do Reino Unido, então, uma terapia privada pode custar de 50 a 150 libras por sessão. Isso vai levar 300 a 900 reais por sessão. Se você fizer 5 sessões por semana, são 20 sessões no mês. Quer dizer, é um custo altíssimo, de 3 mil libras. É muita coisa. No Canadá, a gente tem isso variando por província, mas o custo canadense também é $50 mil canadenses por ano. É muito dinheiro, gente. É um investimento grande. Então, a gente precisa acertar esse diagnóstico. A gente não pode deixar para fora crianças que precisem. Em compensação, a gente não pode colocar para dentro quem não tem essa necessidade, tanto do ponto de vista social, como pensando até na sociedade de uma forma geral. Estou pensando no social da criança também, na nossa sociedade. Vê mais um, André, por favor. Impactos sociais. A criança tem uma identidade e autoestima. Pô, eu sou autista, eu não sou autista. Imagina uma criança que é só um pouco mais tímida. Se ela for criada como um autista, acabou. Para a família, temos que ajudá-la no acolhimento. E há uma sobrecarga grande. Claro, se é uma criança com um nível de suporte maior, evidentemente o autismo, a gente tem que dar um suporte e tem que ajudar. Porque, geralmente, essa criança não será produtiva quando se tornar um adolescente ou adulto, e, normalmente, uma outra pessoa da família deixa de ser produtiva e passa a ter que ajudar a criação dessa pessoa. Então, isso tudo é muito complicado. Com relação às escolas, a inclusão, as nossas escolas, nem as particulares estão preparadas, mas a gente tem que ajudar. A parte da saúde, a gente explicar isso, melhorar o preparo profissional. Para nós, profissionais de saúde, sempre tentar trabalhar com ética e critério técnico. É muito complicado a gente ver pelo país todo, trabalhando no CREMERG, mas eu tive recentemente, no ano passado, fui até com a Evelyn, com procuradores, e eles falaram que, pelo interior, vários profissionais de saúde são donos das clínicas e dão um diagnóstico. E aí eles forçam a justiça a tratamento. Então, a gente está num grau de loucura muito grande. Então, a explosão diagnóstica também tem uma justificativa econômica.
Mais um, André, por favor. Uma conclusão: o diagnóstico é um ponto de partida e não de chegada. Então, hoje em dia, o TEA não é acabou, morreu. Não, dependendo da situação, a gente quer pegar que uma criança se torne um adolescente não mais nível de suporte 3, que ela se torne verbal, que ela possa ter algum tipo de produtividade, se não for na rua, que seja em casa, para ajudar, para facilitar. Então, muito cuidado com isso. A importância que eu digo do equilíbrio entre a escuta e o critério técnico também, você não pode só chegar, não, se não tiver uma testagem neuropsicológica, eu não darei esse diagnóstico. Algumas famílias precisam disso. Uma frase talvez perfeita: nem tudo é TEA, mas tudo merece atenção. Nem tudo é TEA, cara. O Brasil curou a deficiência intelectual. Não há mais deficiência intelectual no Brasil. Todo mundo hoje está dentro do espectro autista, por conta das leis. Então, a gente precisa... Claro, isso é uma frase sarcástica. Então, a gente tem que avançar, mas sem exagerar. Esse é o nosso desafio. Para finalizar, Andrezinho, por favor. Então, o símbolo do autismo é da diversidade, nem tudo é autismo. A gente tem o espectro autista aí, mas você tem dislexia, pacientes com TDA, desenvolvimentos específicos da desordem, pacientes com Tourette, pacientes com retardo mental, descalculia e alguns distúrbios de coordenação. Encerrando, André. Tá? Você acha que há mais crianças sendo autistas ou mais crianças sendo vistas com mais atenção? Será que a gente tem mais diagnóstico porque a gente está vendo mais, está procurando mais? Provavelmente é isso, mas também sabemos que há mais crianças autistas. Espero que a gente possa conversar mais ali na frente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos colegas pela paciência. Isso é um tema que a gente tem que estudar bastante. Muito obrigada, professor Eduardo, pelas ótimas reflexões. Depois podemos discutir também. E agora eu gostaria de convidar a nossa professora Rose Koppelman. Ela é membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, coordenadora da pós-graduação de Medicina do Trabalho da FUNORTE e professora adjunta da Unirio. Ela vai abordar sobre o tema sobre empregabilidade e inclusão de adultos autistas no mercado de trabalho. Professora Rose. Gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada, doutora Samantha. Então, essa criança que estava se falando, o autista, ela vai crescer e a gente precisa pensar na empregabilidade, na inclusão desses adultos autistas no mercado de trabalho. Próximo, por favor. Antes de falar exatamente sobre o autista e sua inclusão no mercado, eu queria trazer aqui o que a gente tem como modelos de diagnóstico de deficiência. Existe o modelo médico, que é um modelo que ele avalia as deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais, mentais ou múltiplas, e o foco desse modelo é o diagnóstico. Próximo, por favor. Existe também a avaliação que é o modelo social. O que é essa avaliação que a gente precisa fazer? Quais são os impedimentos, as barreiras sociais que trazem com que aquele deficiente possa ter a sua vida construída, seja vindo do trabalho, seja indo ou vindo da escola. E essas barreiras, elas precisam ser avaliadas. A gente sabe que é muito diferente a gente ter alguém que mora com todas as condições, que tem um motorista, que tem um carro esperando, do que alguém que vai precisar pegar 2 ou 3 ônibus para chegar no trabalho. Isso tudo precisa ser avaliado. Próximo, por favor. E aí, o que a gente tem como uma forma mais moderna de avaliação de deficiência seria a união desse modelo médico com o modelo social, em que a gente chama de modelo biopsicossocial, e a gente vai avaliar dessa forma qual é a condição de saúde inserida em fatores contextuais. E aí a gente vai entender se a atividade e a participação daquela pessoa estão restritas e de que forma que realmente elas estão restritas. Próximo. Ao longo da história, a deficiência ela teve aí algumas evoluções. Lá atrás, lá no início, a gente tinha a eliminação do deficiente, a gente tinha-se essa eliminação, eu vou mostrar um pouquinho isso depois.
chegando depois à exclusão caridosa do deficiente, depois a sua inserção normalizada e o ideal que seria a sua inclusão e respeitando as diversidades. Próximo. Aqui mostrando que na época que se eliminava o deficiente, simplesmente pela lei das 12 tábuas era permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante julgamento de apenas 5 vizinhos. Próximo. Na época de exclusão caridosa, havia o direito à vida, já era um grande avanço, porém com uma completa exclusão social, eram vistos como objeto de caridade, a sociedade cuidava, mas simplesmente excluía. Próximo. Na inserção normalizada, se inclui, mas a deficiência gerava repulsa. E havia mecanismos para se minimizar a deficiência. Próximo. E em que parte que nós estamos da história? Nós estamos entre esses dois, entre essas duas partes. Então, a gente tem aqui, a gente quer chegar nessa inclusão total, respeitando todas as diversidades, mas com foco nos direitos humanos, acessibilidade total, o protagonismo e participação plena, mas a gente não tem, enquanto sociedade, uma adaptação completa a essa diversidade. Próximo. Eu vou passar rapidamente. Aqui nós temos algumas leis que trazem quais são as definições de deficiência, temos decretos. Próximo. E temos uma lei que é a 3.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em que considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física. Esse longo prazo é importante a gente deixar bem aqui esclarecido. Mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aqui mostrando que é o impedimento físico acompanhado das barreiras. E essa avaliação da deficiência, quando necessária, será, como eu falei, no termo biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e que considerará impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Próximo. Importante a gente destacar que, quando a gente fala de trabalho, o fato de alguém ter alguma deficiência, isso não é sinônimo nem de inaptidão, nem de incapacidade e muito menos de doença. Então, o fato de existir algum deficiente, aqui a gente está falando especificamente do autista, não quer dizer que ele esteja inapto para o trabalho. Próximo. Sobre censo que a gente tem dentro aqui, feito pelo IBGE em 2022, a população com deficiência no Brasil é de 18,6 milhões de pessoas, sendo que a gente tem 10% dessa população com 14 anos ou mais de idade, 5,1 milhões que estão em idade de força de trabalho, e 5 milhões estão na força de trabalho, e aqui a quantidade enorme de pessoas deficientes que estão fora da força de trabalho. Isso implica numa sobrecarga na Previdência Social, numa sobrecarga para a sociedade, e a sociedade precisa entender, e as empresas também, que ao serem mais inclusivas, elas estão tirando esse peso aqui de um órgão que está já sobrecarregado, e que seria colocar em força de trabalho essa quantidade de pessoas que, claro, não são todos, mas muitos deles poderiam estar trabalhando. Sobre autistas, existe uma estimativa de que 6 milhões de brasileiros estejam no espectro autista. Isso equivale a 1 em cada 36 habitantes. Pensando-se aí em futuro, a gente precisa pensar como é que esses autistas vão ser inseridos dentro da sociedade, dentro do ambiente de trabalho, para que, novamente, a gente não caia aqui nessa sobrecarga para a Previdência Social. E muito menos para a sociedade, e muito menos para a própria família e para o próprio autista. Próximo.
Existe uma lei, que é a Lei 8.213, no seu artigo 93, que coloca a obrigatoriedade das empresas com 100 ou mais empregados em preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. E aí, variando de acordo com o número de funcionários, esse percentual que deve ser empregado. Próximo. Existe uma multa para o caso das empresas não cumprirem essa lei. Essa multa varia de 3 a 300 e poucos mil reais, de acordo com o número de empregados faltantes para o cumprimento legal. Então, se a empresa não cumpre essa lei, a multa ela pode ser cobrada até diariamente, e isso, claro, é um encargo grande para a empresa e faz muitas delas que não pensam pelo lado de inclusão, mas que pensem ao menos pelo lado financeiro de trazer essa inclusão para o mercado de trabalho. Próximo. Tem alguém com o som ligado. Tá. Próximo, por favor. Potencial Os funcionários se produtivo. sentem... Não, anterior, André, por favor. André? Isso, doutora. Ah, então tá bom. Pode seguir, então. Aí eu trouxe O aqui... vídeo, né? Esse seria o slide, André? Vamos parar aqui, por Qual favor. slide? Então, vamos lá. O potencial produtivo de um portador de TEA. Eles bem treinados, eles são produtivos e bem-sucedidos no trabalho. Aqui a gente traz aqui alguns resultados, são artigos que mostram que aquele trabalhador com TEA, o que ele tem como resultado para ele? Um aumento de autoestima, autopercepção de competência, independência, melhora na saúde mental. E há algumas áreas de aptidão melhor para pessoas com autismo, que seriam a área de tecnologia, a memória visual, análise de dados, trazê-los para locais onde seja demandado um foco maior no trabalho, como atividades repetitivas e metódicas, tarefas estruturadas com rotina e previsibilidade, trabalho em bibliotecas, logística e tarefas administrativas. Agora eu vou passar um vídeo mostrando uma experiência internacional de inclusão de autistas em ambiente de trabalho, e logo em seguida eu vou trazer exemplos feitos aqui no Brasil de depoimentos de autistas também que estão inseridos no mercado de trabalho. Pode passar o vídeo, por favor, André? Os funcionários se sentem bem aqui na Pizza Out, em Monza, na Itália, a primeira pizzaria da Europa que emprega exclusivamente pessoas com transtorno do espectro autista. A Pizza Out foi fundada por Nico Acampora. Meu filho é um ragazzino autistico. Meu filho é um jovem com autismo. Quando recebemos o diagnóstico, nosso mundo desabou. Porque você sabe que o seu filho não terá um futuro fácil, todos sabem que será difícil. O restaurante tem mais de 300 reservas para hoje. Tanta correria pode ser algo desafiador para pessoas com transtorno do espectro autista, que podem ter dificuldade em compreender emoções, mudanças de humor e expressões faciais. Há uma estrutura para facilitar que os jovens trabalhem de maneira autônoma e segura. I loro compiti. E isso melhora também a eficiência. O restaurante é adaptado às necessidades dos funcionários. Caminhos livres para as mesas, isolamento acústico e apenas 3 cores nas paredes. Com o trabalho, Lorenzo ganhou autoconfiança. Beatrice, Daniele, Alessandro, todos eles sofriam bullying. O trabalho na Pizza Out os ajudou a construir um futuro e a inspirar outros jovens com TEA. Se sentiu bem? Aqui eu vou trazer agora, são exemplos vindo desse instituto, que é o Sorrindo, que faz inclusão de adolescentes e adultos que tenham algum tipo de deficiência, e alguns autistas concordaram de dar seus depoimentos de como foi a sua inclusão no mercado de trabalho. Pode passar, por favor, André? Sobre sentimentos de
estou empregado, eu acho que está sendo muito bom. Estou aprendendo bastante todos os dias sobre os meus colegas. Está sendo uma experiência muito diferente, porque eu estou no primeiro emprego, carteira assinada, isso nunca tinha acontecido. E está sendo uma experiência muito rica, em todos os sentidos. O som está baixo, André. Aqui não tem um controle de áudio nesse vídeo. Mas eu acho que já terminou. Deu para ouvir o depoimento, sim. Só, o que mais motiva aqui no trabalho é a questão de responsabilidade, ter mais independência e a questão da socialização. O que mais gosto. Trabalhando, poder pagar minhas contas, sabe? Poder fazer minhas coisas, poder voltar para a faculdade novamente. Esse é o objetivo de estar trabalhando. Acho que é mais ou menos isso. O que me motiva muito assim, trabalho em equipe, da rotina. Eu acho que quando a gente tem uma rotina, acho que a gente é muito incentivado, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, muito prazerosa. Depois que eu entrei nesse mercado, eu tive muitas experiências boas, mas também algumas experiências que eu precisei passar para poder amadurecer na vida. Então, eu acho que tudo valeu a pena até hoje. Bom, resumindo o que eles mesmos trouxeram e que a gente vê dentro dos artigos internacionais mostrando a importância da inclusão dos autistas, eles mesmos trouxeram a sua vivência prática, mostrando a importância da socialização, trabalho em equipe, independência financeira, responsabilidade, ser útil à sociedade e amadurecimento. Próximo. E aqui eu termino trazendo essa visão de que igualdade, que seria tratar todos igualmente, não é o que a sociedade precisa na hora que a gente pensa em inclusão. O importante é a gente trazer a equidade, que é tratar diferente aos diferentes, permitindo que todos tenham alcance aos mesmos objetivos. Então, eu termino dessa forma. Pode passar o próximo. As referências, próximo. Próximo. E eu deixo aqui os meus contatos para quem tiver algum interesse em conversar, eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, professora Rose. Foi muito esclarecedor, muito lindo também os depoimentos e essa sua apresentação no final. Realmente toca o coração, acredito que de muitas pessoas. E agora nós vamos convidar o nosso membro titular da Academia de Medicina, professor Alexandre Valença. Ele também é especialista em psiquiatria forense e medicina legal e perito médico pela Associação Médica Brasileira e também médico perito da UFRJ. O professor Alexandre vai falar sobre TEA e vitimização. Doutor, por favor, abra seu microfone. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a presidente Samantha Condé pela criação desse evento do WebMeeting, né? Que é uma forma de nós divulgarmos conhecimento médico e, ao mesmo tempo, divulgarmos o papel de uma academia de medicina na divulgação de conhecimento médico, né? Então, a mim coube esse tema. Pode ir apertar, André, porque tem... Pode ir passando assim, porque vai ter os títulos, tá? Pode ir para o próximo, por favor. Bom, isso já foi falado, mas acho que sempre é bom repetir, né? As características clínicas do TEA, né? O comprometimento generalizado na comunicação, nas interações com as demais pessoas, né? Os padrões comportamentais repetitivos
limitados de interesse, atividade. Por favor, desliga o microfone. Falta de reciprocidade e empatia. O que é empatia? Eu me colocar psicologicamente no lugar do outro, né? Então, aqui é o exemplo da figura, a gente olha para uma pessoa, sabe que ela não está bem, e aí tenta conversar. O TEA, o indivíduo com transtorno de espectro autista, vai ter dificuldade nesse aspecto, né, de ter empatia. O processamento da integração sensorial também é prejudicado como um todo, né? Geralmente, apenas partes daquilo que está sendo apresentado é integrado, né? Não integração global. E há um prejuízo no que se chama de cognição social, que seria a capacidade de identificação, manipulação e adequação do comportamento de acordo com informações que vêm do ambiente. Então, se eu estou no velório, eu vou ficar com uma expressão séria, né? Triste, acompanhando a pessoa que está ali, familiar, né? E o TEA vai ter esse prejuízo, ele não consegue fazer essa modulação, essa regulação emocional. Isso a gente vai ver que pode ser, contribuir, né? Pode contribuir para o bullying. Próximo, por favor. Alguns estudos falam isso, de que haveria uma desregulação emocional nos transtornos do espectro autista. Esse é um artigo de 2023 da revista Frontiers, é bem atualizado. Próximo, por favor. Então, esse artigo diz o seguinte: haveria uma resposta emocional excessiva em comparação a outras normas sociais, tá? Flutuação, oscilação nas emoções, e a pessoa valorizar excessivamente alguns estímulos emocionais. Tudo isso levando a comportamentos repetitivos, a dificuldades sociais e a lextimia, que seria a incapacidade de expressar emoções através da fala. Então, o autista ele vai ter muita dificuldade nisso. E, às vezes, quando ele está, por exemplo, com raiva, ao invés de falar, ele age, né? Ele, por exemplo, dá uma tapa ou sai correndo. Próximo, por favor. A classificação americana fala desses 3 níveis, né? Autismo de nível 1, 2, 3. Essa classificação, alguns autores criticam, né? Mas ela pode ser útil para a gente avaliar os níveis de gravidade, o prognóstico, orientar a família, tá? Então, o autismo de nível 1, que é o de bom funcionamento, a pessoa tem habilidades verbais normais, ela vai ter dificuldade de aceitar regras de uma forma geral, o comportamento dela é inflexível, a inteligência está normal ou acima do normal, é comum haver interesses por determinados assuntos, temas, né? As interações recíprocas, às vezes, são carregadas de formalidade, que torna a pessoa, entre aspas, chata, tá? E vai haver dificuldade em manter relacionamentos amorosos, fazer amizades, mas isso menos do que os próximos 2 níveis. O próximo, por favor. O nível 2 é o nível intermediário, tá? Aqui a pessoa já apresenta mais estereotipias verbais, conversa estranha, repetitiva, né? Então, crianças, por exemplo, acham aquela outra chata, que só fala besteira, tá? O funcionamento aqui pode ser ou normal ou um pouco abaixo do normal. Vão aparecer já alguns problemas mais visíveis, né? Andar de ponta de pé, girar, interesse por determinados assuntos. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha muito interesse em cobra. Ele sabia tudo sobre cobra. E aí ele começava a falar sobre isso, os outros garotos não estavam interessados, né? Então ele se tornava chato, estranho, tá? Disfunções sociais também vão acontecer aqui, de interagir, de socializar. O próximo, por favor. E, finalmente, o nível mais grave, né? Muitos desses pacientes vão ter problemas graves de comunicação, alguns nem chegam a desenvolver a fala, o funcionamento cognitivo é mais prejudicado e vai haver um comprometimento maior a nível de funcionamento social, profissional, mais estereotipias motoras, comportamento estranho, girar em círculos, tá? Andar na ponta dos pés. Próximo, por favor. E agora o tópico que me coube especialmente, né? A questão do autismo e vitimização e a rejeição.
Pode trazer o próximo. Eu vou falar de alguns estudos nacionais primeiro e depois de estudos internacionais. Esse é um estudo feito no Brasil, um estudo de revisão sistemática. Pode passar o próximo, por favor. E que traz vários autores, né, vários estudos de revisão, né, sobre esse tema. Então, por exemplo, nesse estudo aí de Malta, 109 mil escolares foram avaliados, e aí eu estou falando de crianças normais. Mais de um quarto, ou seja, 27,5%, relatou ser vítima de bullying, tá? Imagine se a gente pensar isso num autista. É o que trouxe o próximo artigo, né? Não, o anterior ainda, por favor. Nesse estudo aí do Stezin, mais de 45% e 920 adolescentes com TEA sofreram vitimização de todo tipo, né? Agressão, isolamento, bullying. 14,8% eram agressores, eles reagiam a essa provocação, a essa agressão, e quase 10% eram, ao mesmo tempo, vítimas e agressores, né? Próximo, por favor. Esse é um estudo que fala de autobiografias de autistas, é um estudo mais qualitativo, é bem interessante, é um estudo brasileiro também. O próximo, por favor. Então, começa falando dos tipos de bullying, né? Então, avalia um bullying direto, quer dizer, colocar apelidos, comentários maldosos, intimidação, agressão física, e um bullying direto, que na verdade é muito cruel, que é o isolamento do indivíduo autista. Quer dizer, ninguém quer brincar com ele, ninguém fica com ele na escola, ele não é convidado para as festinhas de aniversário das outras crianças, tá? Então, é um bullying direto, que é muito grave, né, para essas pessoas, né? E quais são os fatores que aumentam o bullying, de acordo com esse estudo? Então, o hiperfoco que o autismo, o indivíduo com TEA tem, né, de ter interesses super específicos, tá? Eles são muito ingênuos, eles acreditam em tudo, isso até pela própria dificuldade de abstração mental que eles têm. A excentricidade, comportamento estranho, né? As características de linguagem, uma fala rebuscada, tá? A dificuldade de aceitar mudanças, quer dizer, o autista ele é muito sensível a mudanças, né? Esse mesmo paciente que eu falei, a escola mudou a sala dele, ele ficou extremamente agitado, porque mudaram a sala onde ele estava acostumado, tá? Aparência pouco convencional, eles podem vestir trajes estranhos, tá? E como é que eles reagem ao bullying, né? Comportamentos violentos, quer dizer, bater, chutar, agredir, agressões verbais, agressividade, eles se isolarem, né? E as consequências do bullying para os indivíduos do espectro autista, que seria autoagressão, quer dizer, comportamento de autoagressão, se machucar, se ferir, apresentar quadros depressivos, desejo de morte. Então, aí já está aparecendo as características, né, as consequências psíquicas, né, psicológicas desse tipo de agressão que o indivíduo com transtorno do espectro autista sofre, né? Próximo, por favor. Aí já é um estudo internacional. Pode passar o próximo, por favor. Foi um estudo feito na Finlândia. Então, esse estudo é bem interessante. Ele pegou todos os indivíduos de 8 anos de idade existentes na Finlândia, tá? Então, eram 4.408 indivíduos de 8 anos de idade, tá? E desses, 28 eram autistas, tá? E aí se pesquisou quais eram os itens, né? As causas desses indivíduos sofrerem bullying. São essas aí, quer dizer, o isolamento social, eles ficarem isolados, a falta de ter capacidade de cooperar com colegas, de ser desajeitado, de não entender as brincadeiras, né? Aquilo que já foi falado aqui, a falta de bom senso. Próximo. E aí esse mesmo estudo, ele comparou o que é que os professores achavam se essa criança sofria bullying, esses 28, comparado ao restante, que não tinha transtorno do espectro autista, não, professores, os pais
e a combinação de professores e pais. Então, vejam que, comparado aos que não têm autista, esses indivíduos sofriam muito mais bullying, né? 55% aqui para os pais, quase 70%, quer dizer, 55% para os professores, quase 70% para os pais, e na combinação, quase 50%. Então, o bullying é um problema para esses indivíduos, né? É a principal conclusão desse estudo. Próximo, por favor. Outro problema em relação ao transtorno de espectro autista é a questão da vitimização sexual, tá? Então, alguns estudos trazem isso, ó. Esse estudo aqui, feito uma pesquisa online, mostrou que 70% dos adultos autistas relataram ter sofrido algum tipo de vitimização sexual após os 14 anos de idade, tá? Desde toque até, por exemplo, estupro, tá? Em mulheres, 10 a 15% sofreram abuso quando criança, e vejam que coisa alarmante, 62 a 70% referiram ter sofrido algum tipo de vitimização sexual na idade adulta. Então, é como se fosse uma vulnerabilidade para sofrer vitimização sexual, né? Pelo fato da pessoa ser ingênua, ela não saber se defender, ela não perceber os sinais que aquilo pode acontecer, então ela fica mais vulnerável, tá? E um estudo aqui desse autor Mandel, com 156 crianças com TEA, 17% havia sido molestado sexualmente. Isso aconteceu 10 vezes mais entre as crianças do espectro autista do que crianças normais. Próximo, por favor. No nosso Código Penal, existe um artigo, que é o artigo 217, que fala de estupro de vulnerável, tá? Então, o que é o estupro de vulnerável? Isso aí, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Quer dizer, não basta só a relação sexual propriamente dita. Bolinar, dar um beijo lascivo, e isso pode ser considerado estupro. Isso tanto se aplica aos menores de 14 anos, quanto aos indivíduos com enfermidade ou deficiência mental. Quer dizer, o TEA seria considerado uma enfermidade mental. E aí a pena é maior, tá? A pena é reclusão de 8 a 15 anos, do que se fosse praticado contra uma pessoa que não tem enfermidade ou deficiência mental. Então, aí o legislador, ele tentou dar punições mais graves para quem comete isso contra pessoas com maior vulnerabilidade, né? Próximo, por favor. As conclusões. A importância de implementações de ações educativas que envolvam toda a comunidade, pais, escolas, família, né? A implementação de medidas anti-bullying, isso merece destaque maior ainda nos casos de autistas, porque eles são mais vítimas de bullying do que as demais crianças, como a gente viu, né? O encaminhamento para tratamento farmacológico, quando indicado, e psicoterápico sempre, né? Porque o indivíduo autista ele vai ter complicações psicológicas, sociais, familiares ao longo de sua vida. Ele precisa, sim, de psicoterapia, tá? A criação e execução real de programas de prevenção contra a violência sexual, que é um problema no Brasil, né? O Brasil é um país com altas taxas de violência sexual, e essas pessoas com TEA são mais vítimas, né? Como a gente viu, e também, não menos importante, a capacitação de profissionais de saúde para atender esses casos, né? Que ensejam uma equipe interdisciplinar, composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermagem, terapeuta ocupacional e um bom clínico geral também, porque eles têm um corpo e podem adoecer também. Próximo, por favor. Eu trouxe como ilustração essa garota Lucy. Ela é autista de nível 3 e ela é cega, e ela foi treinada, ela foi submetida a um programa de treinamento e ela conseguiu se tornar uma grande pianista. Próximo, por favor. Ela já ganhou vários prêmios, tá? Pode próximo, por favor. O vídeo, se o senhor quiser. Ok, o vídeo, pode ser. Coloca aí, por favor. Só um pouco, assim, 1 minuto, só para o pessoal ver.
chamadas, né, de anorexia. Isso mostra que o autista ele também pode ser produtivo quando devidamente diagnosticado e tratado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Alexandre Valença. Realmente, outro vídeo que toca nosso coração, né? O grande desafio em relação quando nós temos alguma situação de vulnerabilidade, vencer e tentar superar, e também ter o apoio da nossa sociedade, a conscientização, como o senhor mesmo abordou em relação à revisão sistemática e outros trabalhos científicos. Achei super importante essa situação da vitimização sexual em relação ao autismo, para a gente trazer à nossa população também a importância dessa conscientização. Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar a nossa professora Selma Sabrá. Ela é professora adjunta de Clínica Médica da Criança e Adolescente pela Universidade, pela Unigran Rio. Ela é professora da AFIA, ela é vice-presidente da nossa Academia de Medicina do Rio de Janeiro, e vai abordar, então, sobre as abordagens terapêuticas no TEA. Professora Selma, por favor. Boa noite, presidente Samantha. É muito bom estarmos aqui hoje todos falando sobre esse tema de autismo no mês de abril, terminando hoje falando sobre esse tema que abriu essa área do autismo. Então, é muito importante porque todos já comentaram, a professora Evelyn falou da criança que está chegando agora na adolescência, do aumento que a gente tem do autismo, o professor Eduardo Jorge comentou dos vários efeitos e as observações que a gente tem da investigação, do aumento que a gente tem realmente. Pode passar, André, por favor. Então, a gente sabe que realmente a incidência aumentou bastante, né? A gente tem 1 para cada 36, isso são dados de 2023, pode passar o próximo. E a gente sabe que, muitas das vezes, essas abordagens terapêuticas são muito importantes, porque, primeiro, a gente tem que afastar alguma doença genética. Será que tem alguma doença genética, alguma outra coisa que esteja justificando? Será que a criança tem algum outro sintoma, de repente, que foi comentado, né? O professor, também a doutora Rose até falou, poxa, esses adolescentes, eles vão ter emprego, vão ter que trabalhar, e a gente sabe que a gente tem essa vitimização que o professor Alexandre Valença colocou, só que muitas das vezes, como a gente sabe que tem o grau, desde o leve, moderado, até o mais grave, chamado grau 1, 2 e 3, às vezes tem algumas pessoas que têm essa seletividade alimentar, que tem esse quadro de dor abdominal, que não sabe se expressar, que às vezes tem automutilação. Então, isso tudo a gente tem que saber se tem alguma coisa, que é atualmente a chamada conexão intestino-cérebro, brain-gut connection. Então, é muito importante a gente fazer uma abordagem terapêutica, clínica, inicialmente, para saber se tem alguma outra coisa que possa estar fazendo algum tipo de inflamação e justificando essas alterações no comportamento da criança. Pode passar. A gente sabe que a criança, muitas das vezes, ela pode andar na ponta do pé, às vezes ela se automutila, às vezes ela bate com a cabeça na parede, às vezes ela tem um quadro de vômito, tem quadro de dor abdominal, tem outras alterações que a gente tem que afastar se essa criança também pode ter algum mecanismo de alergia, porque às vezes a criança tem uma alergia e essa alergia afeta o intestino e a gente tem a chamada conexão intestino-cérebro. Altera a microbiota, altera a função digestiva, pode dar diarreia, pode dar constipação, e a gente tem que poder ajudar essas crianças, sabendo tanto na parte clínica, quanto depois a gente vai falar da equipe multidisciplinar, para a gente verificar quais são os sintomas que a criança está apresentando. Pode passar, André. Então, é muito importante a gente avaliar, a gente tem vários trabalhos, a gente já desde 1998, na época a gente fez trabalho até com o pessoal de Harvard Medical School, investigando essas crianças que têm sintomas digestivos, porque tem crianças autistas que têm sintomas digestivos, elas se automutilam, elas têm diarreia, elas têm constipação, elas têm distensão, pode passar. Então, para nós,
que queremos ver a criança como um todo, é muito importante a gente verificar. A criança tem também alguma manifestação de alergia? A criança tem sintoma digestivo? A criança tem sintoma respiratório? Pode passar. A criança tem algum sintoma de pele? Porque a gente sabe que o sistema linfático do tubo digestivo, ele pode inflamar o sistema NAUT, que é nariz, ouvido, garganta, e a criança às vezes tem infecção de repetição, tem otite, tem amidalite, a criança pode ter asma, bronquite, rinite crônica, pode afetar a pele, ter dermatite atópica, dermatite seborreica, quadro às vezes de urticária, pode acometer aparelho digestivo, aí ter gases, distensão, flatulência, e pode acometer também essa alteração a nível do sistema nervoso central, que pode melhorar com esse tratamento, que a gente pode fazer algumas orientações. Pode passar? Então, essas manifestações, a gente já fez várias publicações, são publicações, e na época a gente fez um trabalho de fazer uma endoscopia com o pessoal da Venezuela, e a gente verificou que tinham várias alterações inflamatórias. Pode passar? E o que a gente observa é que muitas das vezes a criança sente um quadro dela comprimir a barriga contra alguma coisa, às vezes ela se joga no chão. Pode passar. Então, tem um quadro de dor abdominal, tem uma distensão abdominal. Normalmente a mãe às vezes fala, tem distensão? Tem uma distensão. Tem gases, tem flatulência. Pode passar. Às vezes relata que as fezes são mais pastosas, porque às vezes a criança não tem o hábito de conseguir fazer a evacuação, ir no banheiro. Por quê? Porque às vezes ela não tem ainda esse controle. Então, muitas das vezes fica difícil e a criança acaba usando fralda, mesmo que seja uma criança maior, porque ela ainda não conseguiu fazer isso, essa adaptação. Eu sei que é bastante difícil, porque a gente trata já disso há bastante tempo, e essas crianças muitas das vezes têm essa característica dessas fezes amolecidas, e às vezes pode até ter sangue nas fezes, que caracteriza uma inflamação como uma colite inflamatória. Pode passar? Então, a gente tem sempre que ver que a criança tem transtorno do espectro autista e pensar, será que essa criança também tem um quadro de alergia que possa estar piorando essa inflamação? Então, se a gente puder ajudar, se a gente puder tentar corrigir alguma coisa que esteja envolvida, isso pode ajudar em muito essas crianças. Pode passar? Então, quando a gente vê essas crianças que têm essa dor, que comprime o abdômen, pode passar? Muitas das vezes a gente investiga, essa criança se automutilava, será que ela tem uma esofagite? E aí a gente fez vários trabalhos fazendo uma investigação, pode passar, aonde a gente investigando essas crianças que tinham essas alterações de se automutilar, a gente pegava e observava que você tinha, muitas das vezes, uma chamada esofagite eosinofílica. A criança tinha lesões, tinha fissuras, e quando você tratava, isso melhorava. Então, a gente fez um acompanhamento, né? Eu fiz até minha tese de doutorado em neuro, até o professor Eduardo Jorge foi um dos meus avaliadores, e eu fiz um trabalho de 20 anos endoscopando crianças, fazendo colonoscopia, num trabalho retrospectivo, e a gente pode passar, a gente observa que você pode ter lesão de esofagite, presença de área de fibrina, e aí a criança sente essa dor, bate com a cabeça, você trata, isso tudo melhora. Pode passar? Quando a gente vai no ilho terminal, a gente pode ver que tem uma hiperplasia nodular linfóide. Aí a gente biopsia e a gente vai observar que essa criança tem uma inflamação intestinal. Então, essa descoberta que foi feita, né, há uns anos atrás pela Columbia University, mostrando a conexão intestino-cérebro, a Brain Gut Connection, mostrando que a alteração do tubo digestivo leva a um comprometimento a nível do sistema nervoso central, seja um TDAH, seja um TEA, seja uma enxaqueca, uma dor de cabeça, mostra que muitas das vezes é importante a gente ter essa imagem e pensar que a criança tem que ser vista como um todo. Pode passar? Porque essa criança tem algum grau de alergia? Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma dieta específica, vamos fazer uma investigação dessa parte imunológica dela e fazer uma dieta. E associação com o quê? Pode passar? Com a chamada equipe multidisciplinar, porque essa criança foi colocado aqui, ela vai para a escola. Quando chega na escola, às vezes ela é excluída. Por quê? Porque às vezes ela
pode empurrar um outro coleguinha, ou às vezes ela não tem uma interação porque ela não gosta de interagir com outras crianças. Então, muitas vezes, eu também estou no Direito Médico da UOB Barra, e lá é sempre muito discutido essa questão da solicitação, que é fundamental e é importantíssima, pode passar, a equipe multidisciplinar. Por quê? Na escola, você precisa de ter alguém de apoio para poder conseguir ajudar aquela professora, que às vezes aquela professora tem um número de alunos, mas tem que ter alguém para dar o apoio. Então, esse suporte, tem algumas escolas que não aceitam crianças com transtorno de espectro autista. Ah, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Mas nós temos relatos de várias pessoas que tentam e não conseguem. Aí vão para uma escola, vão para outra, ou não querem participar daquela, uma vez que não foi acolhida da forma correta. Por quê? A criança tem que ter todo um estímulo para poder ela ter uma interação melhor. O que precisa ter na escola? Pessoas que possam realmente ajudar. Você vai ter musicoterapia, ecoterapia, vai poder fazer terapia ocupacional, vai poder fazer todo esse apoio pedagógico. Essa equipe multidisciplinar é fundamental. E o que foi colocado também, até que o Eduardo Jorge colocou, é essa dificuldade, muitas das vezes, que muitas pessoas solicitam esse tipo de atendimento, que é fundamental, é importantíssimo, só que às vezes eles colocam, mas tem que ser 2, 3 vezes, às vezes isso aqui é caro, então não tem como saúde fazer o pagamento, e fica muito complicado. Por quê? Porque realmente é necessário você ter essa equipe multidisciplinar para poder ajudar, porque a criança, quando está na escola, depois ela vai voltar para casa e ela precisa desse apoio. A professora Evelyn também falou de uso de tela, tudo isso deve ser desencorajado, a gente tem que ter estímulo para a criança, para ela poder interagir. A gente sabe que a criança também tem uma dificuldade da parte auditiva, então, em alguns lugares, agora, recentemente, eu participei de um evento também, de um simpósio sobre transtorno de espectro autista, então eles estavam falando que, às vezes, quando você faz um evento e é onde as pessoas querem bater palma, isso atrapalha, a criança quer colocar o som, porque aquilo atrapalha. Então, a gente fala que, em algumas situações, eles já colocam, já que pode ter pacientes ou crianças ou adultos autistas, ao invés da gente bater palma, vamos apenas sacudir a mão e agradecer a presença de quem está aqui. Esse mecanismo de inclusão, como foi colocado muito bem também pela professora Rose Kopman, da Pizza Hut, da inclusão dessas crianças, isso é fundamental. Então, essa equipe multidisciplinar é fundamental para a gente poder fazer com que tenha uma evolução. Pode passar, André? Então, são várias atividades, vários congressos. Hoje em dia, tudo a gente está discutindo bastante isso, pode passar, porque é fundamental o nosso apoio, dar essa equipe multidisciplinar é fundamental. Então, só queria agradecer a oportunidade de estar colocando esse assunto que é tão importante no mês de abril, que é o mês onde a gente tem para poder falar sobre o autismo. Muito obrigada, professora Selma, pela palestra, pelas informações. Gostaria de abrir agora para as discussões, convidar o nosso coordenador, Alexandre Valença, também, para participar. E vamos abrir o chat também. Eu queria perguntar se a Rose Kopman já teve alguma experiência de indivíduos com transtorno do espectro autista sendo empregados, assim, se na prática dela ela acha que isso é muito difícil, essa experiência descrita digamos, mais isolada, ou como que a gente pode melhorar a empregabilidade desses indivíduos com TEA? Obrigada, Alexandre, aí pela pergunta. Eu acho importante colocar que cada vez mais a gente vai ter pessoas autistas que precisam trabalhar e que precisam ser inseridas no mercado de trabalho. E eu não mencionei durante a apresentação, mas a gente tem uma experiência grande aqui
de uma empresa em Campinas, que é a Bosch. Eles têm mais de 30 autistas que trabalham com eles e são selecionados com altos critérios realmente de seleção, e o que todos que fazem essa inserção deles no mercado de trabalho, todos são unânimes em colocar que o mais importante, além de se fazer uma boa seleção de aptidão realmente para aquele cargo e tudo, é que se dê um bom treinamento e que o ambiente de trabalho seja um ambiente acolhedor. Então, são as coisas importantes, que o treinamento seja um treinamento muito bem feito com eles e que a gente tenha no ambiente de trabalho as condições propícias para que eles possam exercer de forma plena o seu trabalho. Perfeito. Será que a plateia não tem nenhuma pergunta? Ou os outros palestrantes? A acadêmica Evelyn, acho que está levantando o dedo. Ok. Está sem som, Evelyn. O som. Então tá. 3 comentários super rápido. Primeiro, para a doutora Rose Koppelman, maravilhosa sua apresentação. Hoje em dia a gente não consegue mais falar, eu era da turma que falava biopsicossocial. Atualmente nós já estamos no biopsicossocial digital, porque as tecnologias foram entrando tanto nas nossas vidas que não tem como. Inclusive, por isso, fizemos esse documento pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu ficaria feliz se você pudesse rever, porque tem muito das tecnologias assistivas e como ajudam realmente na empregabilidade dessas pessoas e como elas acabam, então, quase que normalizando dentro da nossa população. Isso é um comentário rápido. 2 comentários para o doutor Alexandre. Então, você falou um ponto tão delicado e tão importante sobre vitimização sexual. É tão importante que, dentro do nosso grupo, da rede Esse Mundo Digital, tem a Patrícia Almeida. Ela é mãe de uma criança com problemas, tinha síndrome de Down, e justamente começou a trabalhar sobre educação sexual. E ela fez uma belíssima cartilha chamada Eu Me Protejo, que está sendo adotada agora por todo o Brasil, porque ela é com ilustrações extremamente simples, numa linguagem extremamente assertiva, bem simples, que a criança aprende a se proteger, né? E aí temos um outro aspecto da vitimização sexual, que é o problema, e você falou muito bem, do abuso sexual e a importância, que é um tema extremamente delicado, que eu falei sobre contracepção a longo prazo, mas talvez a doutora Selma possa até comentar, que muitas adolescentes vão para uma laqueadura tubária ou, no caso do menino, uma vasectomia, porque pode realmente acabar com um problema, quer dizer, acabar não, ter um problema, ter um episódio de gravidez indesejada por causa do abuso sexual. Então, achei maravilhoso esse evento, já confluindo várias opiniões de vários profissionais, mas eu queria trazer esses temas, são delicados, mas são importantes para o nosso debate. Acadêmico Eduardo, quer falar? Levantou a mão? Sim. Okay. Algumas coisas assim. Primeiro, parabenizar principalmente a Samantha, porque assim, no final do mês do autismo, a gente está fazendo um evento e assim, a escolha dos temas foi bem interessante, porque a gente saiu do lugar comum. Veja bem, a gente fala de explosão diagnóstica, isso todo mundo sabe, a gente funciona. A palestra da Rose é fundamental, empregabilidade, como a gente colocou.
A gente sabe que é uma massa enorme de crianças, está virando adolescente, esses adolescentes vão continuar crescendo, vão ser adultos, e a gente precisa inseri-los na sociedade, porque a gente, por hoje, só pensa no transtorno do espectro autista na escola, na inclusão da escola. E agora a gente tem que incluí-los na sociedade, o trabalho é fundamental. A Selma falou em terapias alternativas, isso é muito importante, saber que você não lida, não existe um autismo, como a Evelyn também colocou, existe um indivíduo com alguma coisa. E só para aproveitar o comentário contigo primeiro, Alexandre, você falou em bullying. E aí, misturando já a rede Esse Mundo Digital, que eu participo da Evelyn e tudo, e está um tema na moda, a gente ainda tem o cyberbullying. Quer dizer, o paciente com transtorno do espectro autista é um paciente que adora mídia digital, a inteligência artificial, que todos nós já vivemos isso, a gente fala alguma coisa perto do celular. Eu sou flamenguista, quero ir para a Grécia, se eu falar isso perto do meu celular, amanhã eu estou recebendo propaganda de uma rede de turismo escrito Zeus Rubro-Negro, com Zeus segurando um raio com a camisa do Flamengo. Quer dizer, então, a gente entende isso. E o paciente com TEA, por ter comportamento restritivo, ele fica muito na rede. E este paciente, como você falou, em depressão, suicídio, tudo esse vai sofrer ainda mais. A gente acabou de ver a questão da série Adolescência, os incels, quer dizer, todas essas coisas. Você imagina só, você tem o bullying, que é a vitimização, e você tem o cyberbullying, que é a vitimização online. Então, assim, a gente já tem esse problema. Então, assim, foi ótimo. Então, você vê, a gente conseguiu falar aqui de coisas que não se falam. O autismo na adolescência, todas as questões que existem, já se mistura a adolescência com a vitimização, a questão da vitimização sexual, do bullying, do cyberbullying, a chegada desses pacientes, o que é que a gente vai fazer? É muito interessante. Se você puder falar alguma coisa do cyberbullying também, quer dizer, você tem alguma experiência também com isso, tanto no geral quanto pacientes com o TEA. E, Rose, você foi brilhante porque, só para te falar, alguns pacientes com TEA, eles têm uma superioridade para fazer determinadas atividades. É a mesma coisa do surdo no aeroporto. A gente já teve essa conversa, né? O surdo no aeroporto, ele é melhor do que o paciente que ouve bem, assim, que precisa ficar com fone, igual eu estou aqui, tudo isso aqui incomoda. Ele não precisa disso e ele consegue, ter um rendimento superior à pessoa, no nosso caso, não normal, chamada neurotípica. Então, assim, Samantha está de parabéns, os colegas também, todos nós estamos estudando o tema e com uma avaliação de aspectos que não são muito conversados. A gente não conversa sobre sexualidade de paciente com deficiência, vitimização, o que fazer quando eles crescerem, como que a gente pode tratar terapias outras, fugindo do lugar comum do remédio, da terapia ABA, e a questão da puberdade. Essas crianças viram adolescentes, já é uma loucura a puberdade no geral, né? Mas fala só para a gente do cyberbullying aí, por favor, pessoal. Então, eu tenho pouca experiência com cyberbullying. Esse mesmo paciente que eu mencionei, ele passou por cyberbullying, tá? Quando ele postava coisas estranhas, por exemplo, começava a falar de cobra no Facebook, todo mundo ficava rindo e ele ficou muito triste, passou muito tempo sem querer entrar na internet, né? E também enfim, a forma de se colocar, de se vestir, né? Os vídeos que posta, né? Para as outras pessoas, aquilo parece muitas vezes estranho, incomum, então as pessoas zombam, né? E isso afasta ele ainda mais, né? Quer dizer, ele já procura a rede social como uma forma mais fácil, né, de ter interação, ele sofre bullying e isso só reforça o isolamento, né? Então, são questões muito complexas que vão se somando até gerar transtorno mental mesmo nessas pessoas, né? Depressão, ansiedade, aí elas vão chegar para mim no meu consultório de psiquiatria, né? Vão precisar de tratamento medicamentoso, psicoterápico, né? Professor Alexandre, eu acho interessante também, porque como ele tem uma certa dificuldade de fazer a leitura em relação à parte emocional, eu acredito que também nesse mundo virtual, em que existem várias agressões no mundo virtual, ele também possa enfrentar uma certa dificuldade da percepção que aquilo não necessariamente reflete uma realidade. Concorda? Sim, ele pode ser tipo bobo da corte, né? Tipo, tá todo mundo zoando dele e ele nem percebe, né? E continua escrevendo aquelas postagens, né? Sofrendo um bullying ali, sem nem saber o que está acontecendo, né? Sem se dar conta. Porque o autista tem essa dificuldade
de abstração, de seletividade de estímulos, de simbolização. Então, muitas piadas, ironias, ele não vai entender, ele passa batido, né? E aí a família sofre junto, né? Quer dizer, a família, Sem quando é presente, dúvida. é um sofrimento familiar. Sem dúvida. Eu acho Doutora muito Thelma. interessante também quando existe algum formador de opinião, por exemplo, o namorado do Karnal, ele tem autismo. E ele fala abertamente em relação às dificuldades, às limitações, ele traz também nas mídias essa conscientização de uma forma muito transparente e muito genuína. Acho que seria interessante depois vocês darem uma olhada também. Perfeito. Professora Thelma, Evelyn, gostaria de gostaria de comentar? falar? Tá no mudo, Evelyn, tá no mudo. Então, como eu trabalho com tantos adolescentes, é só isso, né? A questão que o doutor Eduardo falou sobre cyberbullying é muito atual, e só quero até esticar um pouquinho, porque nós estamos com um projeto de lei, o 2628, justamente sobre crianças, adolescentes e telas. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado, está passando agora pela Câmara, vão ter 3 comissões, né, audiências públicas e tal, e uma das questões é justamente criança com transtorno do espectro autista, né, porque envolve toda essa questão de bullying e tudo mais. Então, aquilo que eu falei do biopsicossocial digital, porque cada vez mais nós vamos ficando imersos nesse mundo digital, mas também tem o outro lado, né? Como a gente fala, o outro lado das telas e o outro lado da moeda, né? Então, as empresas de tecnologia com muitos problemas não estão deletando e nem bloqueando conteúdos inapropriados, ofensivos. Então, tudo isso vai tornando uma bola de neve. E justamente a população mais vulnerável são crianças e adolescentes, ainda mais duplamente vulnerável, crianças com transtorno do espectro autista. Alguém mais gostaria de conversar, discutir, fazer algum levantamento? A professora Keila está tentando falar ali. Ela está digitando. Pelo áudio. Queria falar. Pelo áudio. Pode falar. Primeiro já. Parabenizar a todos. Não estamos ouvindo. Professora Keila, nós não conseguimos ouvi-la. A senhora pode verificar, por favor? Parece que na conexão dela, doutora, não tem microfone. Não estamos conseguindo ouvi-la. Eu acho que está desligado o microfone. E agora? Agora está ouvindo? Agora Tá ouvindo? sim. Tá.
Eu gostaria de saber. Bom, eu já cumprimentei a todos, cumprimentando a presidente Samantha pela escolha do tema e dos participantes, que foi muito proveitoso para todos nós que assistimos. Eu queria saber da doutora Rose se essa lei 8213, que determina que 2 a 5% dos empregados de empresas se tenham deficiências, sejam empregados por conta das suas deficiências, se, se são todas ou quaisquer deficiências, ou é especificamente em relação ao TEA, uma vez que nessa relação de 1 para 36, talvez seja, entre as deficiências, a mais dominante por essa relação. Doutora Keila, são Eu não estou ouvindo. quaisquer... Vocês estão me ouvindo ou ninguém Nós me estamos, ouve? nós estamos. Eu... Não tô Todo mundo está ouvindo. ouvindo, doutora Keila. Bom, Não estou respondendo. ouvindo, Rose. Cadê meu telefone? Tem que abrir o volume do meu telefone. Bom, Vamos esperar um pouquinho. eu espero. Depois tem uma pergunta aqui de BF, né, sobre cultural, a gente pode responder. Obrigada, Rose. Eu não vi, não. Mas depois eu vou perguntar a você pessoalmente. Então, só respondendo, são quaisquer deficiências, sendo bem breve. Não que tá importa o tipo de acontecendo? deficiência, mas existe um laudo que tem que ser dado para que se Obrigada. enquadre a pessoa. Bom, passa a palavra. Agora deu. São quaisquer deficiências, doutora Keila, e essas deficiências elas precisam ser enquadradas em um laudo, e aí sim a gente coloca dentro das empresas e apresenta para as empresas quem realmente está enquadrado como deficiente ou não. E não é só autista. Então, o caminho vai ser muito longo de inclusão profissional. Posso ajudar nessa? O caminho é muito longo, sempre foi muito longo. Deficiência e inclusão sempre foi uma coisa complicada. A Rose brilhantemente mostrou, desde que era a exclusão, né? Inclusive a exclusão física, né? Mas sim, e a professora tem plena razão, professora Keila. Hoje em dia, eu falei para vocês, não existe mais deficiência intelectual no Brasil. Todo mundo está dentro do espectro autista, por uma questão até jurídica. Então, sem dúvida, eles vão, entre aspas, invadir. Mas a gente tem a comunidade surda, a comunidade com alterações motoras, de paralisia cerebral, mas, sem dúvida, quem mais cresce e quem mais deve estar inserido é a comunidade TEA, né? A comunidade com transtorno do espectro autista. Só aproveitar e pegar aqui uma coisa, alguém colocou aqui uma questão, BF, que é... Eu sugiro que seja a última questão, porque já estamos quase já estamos 2 horas, né? A última questão para a gente encerrar. Posso até aproveitar a tua ajuda, Alexandre, que fala assim, se isso não é uma questão cultural sobre altas habilidades. A gente nem chegou a falar em altas habilidades, há uma lenda de que todo paciente com TEA tem altas habilidades. Isso não é verdade. A gente sabe que os dois extremos da população são mais comuns em pacientes com transtorno de espectro autista, tanto pacientes com deficiência intelectual, quanto pessoas com altas habilidades, não necessariamente, antigamente era o superdotado, né? Alguém com altas habilidades. Eventualmente ele tem uma hiperlexia, por exemplo, são crianças com 3 anos. Eu já tive uma criança que aprendeu coreano vendo a galinha pintadinha. Olha que me ferrou todo, porque a gente pode falar inglês, francês, alemão. A criança aprendeu coreano vendo a galinha pintadinha num tablet. Então, era uma habilidade... Isso não é mentira, parece piada, mas não é. Isso é raro, né? Não é raro. Aliás, quem gostar... É uma pequena, mas quem gostar, leia os livros do Oliver Sacks, que era um neurologista, né? Que tem o homem que confundiu sua mulher com o chapéu, o antropólogo em Marte, umas questões absolutamente bizarras que mostram como o nosso cérebro é brilhante. Mas, realmente, assim, altas habilidades não é uma bênção. Habitualmente, essa mocinha que eu mostrei aí, ela foi submetida a um programa de hiperestimulação, e ela conseguiu tocar bem piano, tá? Eu nem sei se ela se enquadra nessa questão da alta habilidade. Mas... Ela foi submetida a um tratamento
de terapia cognitivo-comportamental. Certamente ela tinha alguma habilidade. Tinha que ter uma habilidade, senão... Foi uma soma do tratamento com a habilidade que ela tinha. É porque se me botar para treinar, eu vou desafinar até tocando campainha, então não tem como. Mas a gente observa muitas vezes, são pacientes que têm esse quadro de autismo, e eles têm uma habilidade, por exemplo, tem uma capacidade na escola de aprendizado que a pessoa fala, nossa, já está alfabetizado muito cedo. Então, são coisas que, às vezes, realmente, a gente observa, não é, mas é isso, é que nem aquele filme O Contador. São poucos, mas acontece que a gente observa essa habilidade extra. Bom, então eu vou passar a palavra à presidente Samantha para ela encerrar o evento. Agradecendo também a todos. Gostaria de agradecer muito a colaboração de todos nesse nosso primeiro web meeting. Acho que conseguimos abordar vários assuntos interessantes. Agradecer agora a presença que entrou nosso acadêmico também, Pedro Paulo. Foi muito proveitoso, enriquecedor, dentro da minha área também de ginecologia, aprender com vocês sobre o autismo e essa equipe grande, multidisciplinar que a gente pode explorar. Eu espero que nós possamos brevemente também abordar em um outro evento esses outros tópicos que a gente poderia discutir um pouquinho mais. E, enfim, ter muita apreciação pelo trabalho de vocês, pela colaboração, que espero que em breve estaremos juntos também presencialmente, e agradecer a todos por esse brilhante evento. Muito obrigada.